Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 310, Conquistando a Liberdade no Campo de Batalha da Mente. E hoje nós temos um dia de sol maravilhoso aqui em Mogi das Cruzes. E nós estamos então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. E hoje nós estamos no nosso quarto passo de como conquistar a liberdade no campo de batalha da mente. E nós vamos então começar a entender, fechar este processo de libertação na nossa mente. E o quarto passo chama-se levantar a verdade. O terceiro passo nós vimos ontem, que é destruindo as mentiras. E o que destrói as mentiras são as verdades. Então, quando um cativo, como nós estivemos vendo, os outros passos, quando alguém que é cativo na sua mente está vivendo um processo de cativeiro mental, ele concorda com Deus e confessa os seus pecados, e ele é perdoado por ter cooperado com Deus completamente. Então, seus olhos são abertos para as mentiras que foram colocadas em sua mente e que levantaram, então, essas fortalezas. Então, nós precisamos entender que depois que nós destruímos a mentira, nós precisamos, então, colocar a verdade. Então, nós precisamos buscar a força divina necessária para destruí-la. Então, nós vamos entender que existe um processo, que nos faz, então, ser vencedores e alcançar a liberdade em Cristo. Isso deve ser uma realidade na nossa vida como cristãos. Então, qualquer cativo que estiver lutando para ser livre em suas batalhas na sua mente, ele deve usufruir da mente de Cristo. E além de rasgar, como nós falamos ontem, o papel de parede das mentiras colocadas nas paredes da sua prisão mental, é decidir, colocar a verdade em seu lugar. Então, preste bem atenção. Uma vez que nós destruímos as mentiras, confessando e confrontando-os com a verdade, devemos cobrir as paredes para que elas não fiquem vazias, Uma vez que nós destruímos as mentiras, devemos cobri-las então com a verdade, ou o inimigo alegremente providenciará um novo papel de parede, com modelos às vezes diferentes, ou um estilo mais moderno, mas do mesmo fabricante, o espírito do engano. O único meio de desprogramar as mentiras do inimigo, que nos leva a ciclos repetitivos de morte, é reprogramar a nossa saída do cativeiro, usando a palavra de Deus como um dinamite e escudo para proteger a nossa mente das investidas do enganador. A verdade, por mais dura que seja, sempre será a nossa única saída. Em João, capítulo 8, versículo 32, que nós estamos repetindo novamente, nós devemos fazer isso em voz alta, até que você memorize, guarde, memorize esse texto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já falamos que a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa e ela se chama Jesus. Você deve levar isso a sério, nós devemos levar isso a sério. Combata os enganos de Satanás com a verdade da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ela nos diz que nós temos, que todo cristão recebe a mente de Cristo, mas ainda temos a capacidade de pensar com a mente carnal. Poderíamos dizer que nós somos mentalmente bilíngues.
pensamentos com a linguagem mental que mais praticamos, né? Pensamos com uma linguagem mental, o que é o que nós mais praticamos. E você? Qual é a sua linguagem mental? A linguagem da carne ou a de Cristo, espiritual? Em Romanos também, capítulo 7, versículos 21 a 23, o apóstolo Paulo retratou a luta entre essas duas coisas, entre a carne e o espírito, entre uma mente carnal e uma mente espiritual. Então, nós vemos aqui ele dizendo, nós precisamos então observar as línguas, olha as palavras então dele, acho, então, esta lei está em mim, que mesmo eu querendo eu fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está em meus membros. Então, você consegue identificar como é a luta de Paulo, mas também esta luta de Paulo também é a luta de todos nós. Aqui estamos aprendendo, né, nestas semanas, a pensar vitoriosamente. Deus não nos libertará de nada que nos aprisionou até que coloquemos a mente de Cristo em questão. O Senhor não nos libertará de nada até que nós coloquemos a mente de Cristo em questão. Então, vamos pegar algo assim para a gente entender. Pegamos o jugo, então, da falta de perdão. Por exemplo, quando queremos ser livres do fardo de não perdoar, queremos que Deus simplesmente tire a pessoa da nossa vida com a sua varinha mágica, para que nunca mais nós pensemos nela. Mas não é assim que Deus então trabalha. Ele quer transformar, ele quer renovar as nossas mentes. Nenhuma mudança vai acontecer até que nós nos responsabilizemos em mudar o quê? Os nossos pensamentos. Nós precisamos assumir as rédeas, assumindo a responsabilidade pelaquilo que está em nossa mente, porque aquilo que está em nossa mente é o que está nos dominando. E se for um ciclo de engano, pode nos levar à morte, à destruição. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele nos diz, então, esta ordem importante que nós precisamos fazer. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, então, pelo amor de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis ou não entreis na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer mudanças na sua vida, em qualquer área da sua vida, se você está vivendo ciclos repetitivos, você precisa entender que é somente pela renovação da sua mente. Se você quer mudanças em sua vida, seja em que for a área, isso só começa quando você mudar os seus pensamentos, quando você começar a trabalhar, a mudar a forma como você pensa, a retirar as mentiras que estão nas paredes da sua mente e trocar pela verdade. E principalmente, quando você retirar essas mentiras que Satanás tem aprisionado você e a sua mente, impedido você de andar e de ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você precisa colocar como papel de parede na sua mente a palavra de Deus. Guardar, meditar.
não tomar a forma deste mundo. Então, transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, a responsabilidade de mudança começa com você, com a sua mente. Então, ele quer transformar, ele quer renovar as nossas mentes, mas nenhuma mudança vai acontecer até que nós assumamos a responsabilidade de mudar o nosso pensamento ou a nossa forma de pensar. Devemos ter os pensamentos de Cristo. O que isso significa? Sobre a pessoa que nós devemos então perdoar é fazer exatamente o que ele falou que nós devemos fazer a respeito do perdão. Nós já falamos anteriormente. Nós seremos livres até que apliquemos. Não seremos livres até que apliquemos a maneira de pensar e agir de Cristo. Ou seja, que apliquemos a mente de Cristo no problema que está nos aprisionando. Deus quer que comecemos a ter os pensamentos de Cristo no que se refere a situações, a pessoas. Então, este é um processo de aplicar a verdade de Deus. A situação de aprisionamento que estamos vivendo é que colocamos, então, a cruz entre o antigo cativo e os seus pensamentos, uma vez que a mente de Cristo, então, tenha tomado conta do seu ser. O poder da fortaleza é quebrado e a pessoa e a situação finalmente começam a apresentar os primeiros sinais de liberdade. Então, quando nós colocamos a palavra de Deus, a obra preciosa de Cristo Jesus, né, no meio desta situação, deste processo que nós estamos vivendo, usufruindo a liberdade que Cristo nos deu através do sangue precioso de Jesus. Então, a liberdade em Cristo está prestes a se tornar uma realidade em nossas vidas. Então, amanhã nós vamos aprender a maneira específica de como nós podemos chegar a esse novo papel de parede em sua mente. Nós precisamos entender também uma coisa muito importante. Aquilo que nós alimentamos é aquilo que nos domina. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Se a nossa mente não está correta com a mente de Cristo, com o pensamento de Cristo, com o agir de Cristo, então nós precisamos entender aquilo que nós estamos alimentando é o que está nos dominando. Se eu estou alimentando uma mente carnal, perversa, obsessiva, se eu estou alimentando a mente de Cristo, trabalhando as minhas dificuldades, usando o pensamento de Cristo, os mandamentos de Cristo, a forma como Ele quer que nós ajamos em qualquer situação, então nós estamos alimentando a mente de Cristo. Então, aquilo que você alimenta é que domina você. Ou você está sendo dominado pela mente de Cristo, que lhe traz vida e vitória, ou você está sendo alimentado por um espírito de engano, no qual o final dele é a morte. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.